Olá, hoje eu te convido a uma conversa de mulher para mulher. Resolvi fazer esses vídeos para de repente alcançar uma ou duas pessoas que talvez estejam no mesmo patamar que eu há muito tempo. Eu tenho vivido numa depressão. Porém, né, eu descobri que tem nome para isso. Não vou saber falar o nome porque eu tô sem script, tô sem nada. E se eu não gravasse esse vídeo, eu não ia gravar nunca mais, eu penso. Então esse é o meu primeiro passo. É só vocês pesquisarem aquela depressão contínua e aí vocês vão descobrir. É um tipo de depressão que a gente fica muito tempo, você não fica nem muito mal e nem muito bem, você fica na média. E por um tempo pensei que eu era assim, essa é a minha natureza. Até Deus, né, me trazer a memória de quem eu era. Lembrei que eu era uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa mais reservada, isso era da minha natureza ser assim, mas não era porque eu era uma pessoa triste, mas sim porque eu era reservada. Isso não tem nada a ver com você ser uma pessoa triste. E o que que acontece, né? Eu tive uma virada, assim, de vida muito rápida, né? Eu me casei muito cedo, tive filhos muito cedo e nesse meio eu acabei engordando muito, né? No primeiro filho, consegui voltar, engordei no segundo, no terceiro já não engordei tanto, mas já tava mais gordinha. Juntou isso, né? Com eu me mudar, sair de um país e ir para outro, né? Eu saí do Japão e fui morar no Brasil. E nessa época, para mim, do mesmo jeito que quando o brasileiro vai para o Japão, ele sente assim uma dificuldade cultural. Eu senti do Brasil, né? Para além de tudo, eu também eu fui pro meio do seio da família do meu marido, porque lá da minha família praticamente não tinha quase ninguém, né, morando. O único que estava morando lá era meu pai, ele morava muito longe, né? Eu fui para morar em Santos e meu pai morava em Minas, né? Antes de ir pro Japão, eu morava em Minas, né? E eu tive toda essa dificuldade, então foi uma coisa atrás da outra, né? Eu me casei com meus 19 anos, tive meu bebê. Com 22 eu já tive o meu outro bebê. E o meu segundo filho fez 1 ano, a gente foi pro Brasil. Chegou no Brasil, tive esse baque cultural. Do baque cultural eu fui grávida pro Brasil, mas depois, uns 3 meses, eu perdi meu bebê, né? Nosso apartamento que a gente tinha no Brasil não estava ainda livre, a gente tinha pedido, né? Ele estava alugado e a gente já tinha pedido para os inquilinos e demorou um pouquinho, né, para ser liberado. Então eu fiquei na casa da minha sogra e ali, né, não foi muito bom para mim, né, nem para minha família, para os meus filhos. E tudo isso mexeu muito, foi muita coisa junta, né? Depois, logo, naquele mesmo ano, peguei dengue, peguei tudo que era problema que se pega, né? E eu tive uma rejeição muito grande, né, da parte da família do meu marido, da parte das pessoas ali ao redor, né? Uh, eu era julgada por ser metida, eu era julgada por ser, como se fosse uma pessoa egoísta. E nesse meio tempo, não sei se acontece com você que tá me vendo, às vezes as pessoas te julgam e você começa a tentar se encaixar naquilo que as pessoas falam que você é. Então, se falam que você é metida, você começa a se vestir menos bonitinha, você começa a se cuidar menos, porque você quer mostrar para as pessoas que não. Você se sente igual a elas, você não se sente mais. Você tenta querer provar para as pessoas que você não está se sentindo melhor do que elas, né? Você também começa a se diminuir para caber na caixinha dos outros. E de verdade, gente, esse negócio de caber na caixinha dos outros é um problema, porque a gente nunca cabe na caixinha de quem não gosta da gente. Só que isso aconteceu em vários âmbitos, né? Inclusive na minha casa com meu marido. Com o tempo, ele também foi entrando nessa caixinha dos outros de falar que eu era e ele também achar que eu era, né? Desculpa, gente.
Eu tinha comprado um tripé pra colocar aqui, mas ele sumiu. Então, enfim. E eu parei de me arrumar. Eu vou colocar umas fotinhos de eu antes, né? Quando minha autoestima tava alta e eu fui definhando. Essa era eu definhando ano após ano. Isso não é só a mudança do meu corpo, nunca é só a mudança do nosso corpo. Normalmente é a mudança da nossa mente. A gente vai deixando de se amar, a gente vai deixando de se gostar, até eu não querer mais olhar nem no espelho, né? Com vários acontecimentos, mas com vários pequenos acontecimentos que foi acontecendo nesse trajeto, sem perceber e sem ser intencional. Hoje eu sei, com um pouco de terapia eu sei, mas tudo isso que eu tô falando que acontecia não era intencional, né? O não se arrumar, o não se cuidar, né? Essa questão do meu corpo foi uma raiva que eu tive de mim mesma. Então eu me punia, né? Ficando mais feia. A verdade é essa, feia, né? E o que é feio? O feio é uma pessoa que não se cuida, descuidada. Qualquer mulher, pra mim, é bonita. Se ela tiver com o cabelinho bonito, se ela tiver com as unhas feitas, se ela tiver com uma roupinha mais legal, ela já tá bonita, um perfume. Mas eu saía, de vez em quando saía toda descabelada, gente. E eu não vou falar pra você hoje que eu já saí 100% disso, eu estou saindo disso. E eu descobri algo que virou a chave pra mim. Esse algo é algo assim que eu descobri na semana passada e eu já tô querendo passar aqui pra vocês, porque pra mim virou totalmente a chave. E eu percebi semana retrasada que eu descobri. A semana passada eu passei a semana toda num êxtase e essa semana eu estou num êxtase e eu percebi que foi essa virada de chave que eu fiz sem querer. Mas você que tá aí do outro lado, se tiver na mesma situação que eu, né? Você teve o período da sua juventude, que você era bem cuidada, que você sente que você era outra pessoa, que você era mais animada, que você era mais pra cima, que você era uma outra mulher. Esse vídeo é pra você. A virada de chave minha foi semana retrasada, teve um lançamento de um livro, né, da pastora, e nós resolvemos ajudá-la, porque ela não queria arrecadar nada ali nesse livro, então nós fizemos uma exposição. Então a coisa ficou um pouquinho grande, nós fizemos uma exposição, porque a pessoa da exposição paga ali o local da exposição, e aí arrecadava o valor para poder fazer o lançamento dela e chamava as pessoas. E ela queria que todo mundo ganhasse, inclusive as mulheres ali que estavam expondo, né? Mulheres empreendedoras, pequenas empresas, né? Bijuteria, né? Perfume, né? Quem faz salgadinho, coisa nossa mesmo de igreja, né? E eu cheguei lá, eu levei uma roupa para mim poder me trocar lá. Só que eu cheguei lá de calça jeans, tudo, porque eu ia trabalhar, né, gente? Eu ia montar as coisas lá, ia montar o local que a pastora ia, né, autografar os vídeos, os livros, assinar os livros e tirar foto, né? Nós deixamos um lugar assim bem bonitinho para expor e tudo mais. E quando deu uns 5 minutinhos, tudo tava certinho, eu fui pro banheiro me trocar. Eu me troquei. E aconteceu algo assim, fazia tempo que eu não colocava um batom vermelho. Só que o livro é uma menina com um vestidinho vermelho e com um coraçãozinho, um balão de coração. Então eu falei para as meninas, vamos todas, né, com qualquer roupa, né, pode ser escura, mas com um item vermelho, né, para uma coisa linkar a outra. Eu dei essa ideia, gente, mas eu esqueci de levar o meu trem vermelho. Eu não levei nada vermelho. Meu Deus, eu não tenho nada de vermelho. E eu dei a ideia e as meninas todas fizeram. E vai ficar parecendo que eu mandei todo mundo fazer as coisas e depois passei a rasteira. Olha o que a gente pensa. E aí eu passei um batom vermelho, né? Eu me maquiei bem, né? Que fazia tempo que eu não me maquiava também. E eu fiz tudo isso não por mim, eu fiz pela exposição de outra pessoa. Porque eu penso que eu devo honrar aquelas pessoas ali.
e eu passei um batom vermelho. E aquilo, eu passei bem passado e aquilo me deixou tão bem. Eu vou ver se eu acho fotos e coloco aqui. Aquilo me fez eu me sentir bem, me sentir viva. E o que foi a virada de chave? Muitas vezes a gente precisa de fazer coisas mecânicas para que a gente se eleve, para que eleve a nossa dopamina, para que eleve a nossa autoestima. E depois disso eu comecei a entender que eu preciso, sem querer, mesmo eu não querendo, para eu voltar a resgatar a Marcela de antes, eu preciso, toda vez que eu vou sair, colocar um brinquinho. Isso me fez começar a entender que eu preciso mandar comandos, eu preciso me sentir bonita. Não é para os outros, entenda, é para você. Coloque o seu batom, faça uma maquiagem para você. O momento que você está se maquiando já é um motivo para você se alegrar. O momento que você está se maquiando, você já está mandando para o teu cérebro um comando: eu me amo. Então, a minha virada de chave foi essa e a virada de chave que eu falo para você é essa. Você tá em casa, você tá só de pijama, você tá indo trabalhar, você só faz assim com o cabelo, que era isso que eu fazia assim, ó. Então essa aqui é bonita, né? Porque tenho umas feias mesmo. Pronto, vou trabalhar assim, hoje eu ainda tô maquiada, mas vou trabalhar assim e assim vai ser minha vida. Você não tem gosto em te ver. O máximo que eu faço é a minha sobrancelha, porque eu não tenho sobrancelha nenhuma, né? Eu preciso pintar. Então, o que eu te digo? Faça um esforço. Não precisa passar 2 horas. Tá em casa agora? Coloca uma calça ou um vestido. Dá uma arrumada no cabelo. Sabe? Faz uma sobrancelha. Passa uma base, né? Eu acho que uma coisa vai levando a outra. E você vai entender como que a tua autoestima vai se elevar. Nessa mesma semana, na segunda, na terça, nós saímos para ver algumas coisas de eletrônicos. E eu me arrumei toda, eu me arrumei como se eu fosse para um casamento. E por quê? Porque eu já tava com aquele clima, eu já tava me sentindo bem comigo mesma. Parece que eu voltei à minha adolescência. Então, o que eu te digo? Não deixa a peteca cair. A peteca caiu, você não sabe? Coloque uma roupa bonita. Não fica de pijama o dia todo em casa. Que quem fica em casa tem esse problema. A gente fica de pijamão mesmo. Vai sair para trabalhar, você sai de manhã cedinho, passa um perfume, passa um batom, né? Faça uma sobrancelha, prenda seu cabelo bonitinho e vá trabalhar. Quando você começa a se sentir bem, aqui dentro do teu cérebro, você manda um comando pro teu cérebro. E você vai querendo mais aquilo, porque aquele sentimento é bom. É a mesma coisa quando a gente fica assistindo vídeo, né? A dopamina, você quer ver mais e mais e mais e mais, você vai ficando viciada. Mas em vez de você ficar viciada nisto, fique viciada em se cuidar. Você vai ver que delícia é passar um creminho no rosto, fazer uma noite sua de beleza. Compra uma máscara baratinha, faça a noite de beleza e começa a se cuidar. Começa pelo básico essa semana. Faça o seu cabelinho, tira o pijama. Tira o pijama, lava o rosto e passa um batom. Só isso. Tira o pijama, lava o rosto e passa um batom. E depois volta aqui para me contar se houve ou não houve alguma mudança. Fica com Deus e me conta aqui nos comentários. Vocês também estão nesse meio termo perdidas? Ou vocês já sentiram alguma coisa que eu falei aqui? Me conta que eu quero saber da tua história.